O homem mais poderoso da empresa levava todos os dias sua filha muda ao mesmo parque, sem jamais ouvir uma palavra. Mas naquele dia, um garoto estranho e descalço mudou tudo com um gesto simples. A menina falou, e o pai congelou, sem entender. Como aquilo era possível? O que começou com uma brincadeira de areia revelou um segredo que transformaria suas vidas para sempre. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O sol de São Paulo raramente conseguia penetrar as imensas janelas blindadas do escritório de Gustavo Mendes. No 40º andar do maior arranha-céu da Avenida Paulista, o CEO da Mendes Incorporações contemplava a cidade que ajudara a transformar nos últimos 15 anos. Com 47 anos recém-completados, Gustavo ostentava um currículo impecável. Formado em Harvard, MBA em Finanças, responsável por erguer condomínios de luxo que moldaram o skyline paulistano. Suas decisões movimentavam bilhões no mercado imobiliário brasileiro. Senhor Mendes, os contratos da incorporação em Alphaville estão prontos para sua assinatura, anunciou Marta, sua secretária, interrompendo seus pensamentos. E não esqueça que o senhor precisa sair às 4 para buscar a Júlia na terapia. Gustavo assentiu sem emoção. Ao ouvir o nome da filha, seu olhar desviou automaticamente para o porta-retrato na mesa de jacarandá. Na foto, Júlia, com seus grandes olhos castanhos, sorria ao lado de Carla, sua falecida esposa. Era o último, registro do trio feliz, tirado durante férias em Trancoso, apenas 3 semanas antes do acidente na rodovia dos Bandeirantes que levara a Carla. Cancele minha reunião com os investidores chineses. Diga que precisei resolver questões familiares urgentes, ordenou sem hesitação. Era a primeira vez em 3 anos que Gustavo priorizava algo acima dos negócios. Nenhum dos presentes ousou questionar. No consultório da doutora Helena Buarque, Gustavo aguardava ansioso no sofá da recepção. Depois de 3 anos de terapia com diferentes especialistas, continuava sem resultados. Júlia, agora com 7 anos, permanecia mergulhada em seu mundo silencioso desde o dia em que recebeu a notícia sobre a mãe. Senhor Mendes, podemos conversar? A voz serena da psicóloga o trouxe de volta à realidade. Júlia continua se recusando a interagir verbalmente, mas notei pequenos progressos em sua expressão não verbal. Pequenos progressos? Gustavo repetiu com amargura. Estamos há 3 anos nessa situação, doutora. Já consultamos os melhores especialistas do país e até do exterior. Quanto tempo mais? A doutora Helena suspirou, compreensiva. O trauma que sua filha sofreu é profundo. O cérebro infantil processa o luto de maneiras que ainda não compreendemos totalmente. O mutismo seletivo dela é uma forma de proteção. E o que devo fazer? Perguntou, sentindo-se impotente, como nunca se sentira em uma sala de reuniões. Continue com a rotina dela. Mantenha ambientes onde ela se sinta segura. E, se me permite sugerir, leve-a mais vezes ao parque. Crianças precisam de outras crianças, mesmo quando não se comunicam verbalmente. Gustavo levou Júlia para casa, uma cobertura triplex no Jardim Europa, decorada pela própria Carla, que fora arquiteta de interiores. A governanta Dona Célia já os esperava com o jantar pronto. A menina, como sempre, comeu em silêncio, apenas movendo a cabeça positivamente quando perguntada se gostaria de mais suco. Aquela noite, como em tantas outras, Gustavo sentou-se na beirada da cama da filha, tentando contar uma história. Júlia observava atentamente, sem emitir um som sequer, mas seus olhos nunca deixavam o rosto do pai. Ele mostrou pela janela a estrela mais brilhante do céu. Está vendo aquela estrela, filha? É a mamãe olhando por nós. Um leve piscar de olhos foi sua única resposta. No dia seguinte, seguindo o conselho da psicóloga, Gustavo decidiu levar Júlia ao Parque Ibirapuera em vez de deixá-la com a babá enquanto trabalhava. Vestiu roupas casuais, algo raro para quem vivia de terno italiano sob medida, e conduziu a filha pelos caminhos arborizados. Júlia caminhava de mãos dadas com o pai, observando tudo com seus olhos atentos. Enquanto a maioria das crianças corria e gritava pelo parque, ela mantinha-se próxima a Gustavo,
quase como uma sombra silenciosa. Após caminharem por cerca de meia hora, o executivo encontrou um banco próximo a uma caixa de areia, onde algumas crianças brincavam. "Quer brincar um pouco ali, filha?" perguntou, apontando para o local. Pela primeira vez naquele dia, Júlia demonstrou interesse por algo. Soltou-se da mão do pai e caminhou hesitante em direção à caixa de areia. Gustavo observava atentamente cada movimento da filha, pronto para intervir caso necessário. Ali, um menino de aparência simples, com roupas visivelmente desgastadas, construía sozinho um elaborado castelo de areia. Enquanto as outras crianças brincavam em grupos, aquele garoto parecia absorto em seu próprio mundo, concentrado em dar forma à areia úmida. Júlia parou a poucos passos dele, observando-o com curiosidade. O menino, percebendo sua presença, ergueu os olhos. Por um instante, Gustavo temeu que o garoto ignorasse sua filha, ou pior, a tratasse com impaciência devido ao seu silêncio. "Oi, quer ajudar? Estou construindo o maior castelo do Brasil", exclamou o menino com um sorriso genuíno que iluminava seu rosto. Júlia não respondeu, como era esperado, mas para surpresa de Gustavo, ela se aproximou mais e se ajoelhou na areia ao lado do garoto. O menino, sem parecer incomodado com a falta de resposta verbal, estendeu-lhe uma pazinha de plástico gasta pelo uso. "Você pode fazer as torres se quiser. Meu nome é Gabriel. Qual é o seu?" Gustavo observava tenso, sabendo que Júlia provavelmente não responderia. Preparava-se mentalmente para explicar a situação ao menino quando algo extraordinário aconteceu. "Júlia." A voz quase inaudível saiu como um sussurro dos lábios da menina. Gustavo congelou. Sentiu o mundo ao seu redor parar por um instante. Aquela simples palavra, o nome da própria filha, foi a primeira que ele ouviu dela em mais de 3 anos. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto tentava processar o que acabara de acontecer. Gabriel, alheio ao milagre que acabara de presenciar, sorriu ainda mais. "Júlia é um nome bonito. Vamos fazer este castelo tão grande que vai aparecer do espaço." A menina não disse mais nada, mas algo havia mudado. Ela pegou a pazinha e começou a auxiliar Gabriel na construção. Seus movimentos eram tímidos inicialmente, mas gradualmente ganharam confiança. Gustavo permaneceu sentado no banco, incapaz de tirar os olhos da cena, temendo que qualquer intervenção sua pudesse quebrar o encanto daquele momento. Durante quase 1 hora, os dois trabalharam juntos na construção do castelo. Gabriel falava animadamente sobre cada detalhe: o fosso, as torres, a ponte levadiça, enquanto Júlia escutava atentamente. Ocasionalmente, ela apontava para algum lugar, sugerindo silenciosamente modificações que Gabriel prontamente incorporava ao projeto. Quando o sol começou a se pôr, uma mulher jovem aproximou-se da caixa de areia. Vestia um uniforme de restaurante e parecia exausta, mas seu rosto se iluminou ao ver Gabriel. "Hora de ir para casa, filho", chamou ela, suavemente. Gabriel olhou para Júlia com um misto de tristeza e esperança. "Você vai vir amanhã? Podemos terminar o castelo." Júlia olhou para o pai, seus olhos suplicantes. Era a primeira vez em anos que Gustavo via um desejo tão claro no rosto da filha. Naquele instante, ele soube que nenhuma reunião de negócios seria mais importante que retornar ao parque no dia seguinte. "Estaremos aqui", garantiu Gustavo, dirigindo-se tanto ao menino quanto à mulher. "Sou Gustavo Mendes, pai da Júlia." "Prazer, Regina Santos", respondeu a mulher com um sorriso cansado. "E este é meu filho Gabriel." Enquanto observava mãe e filho se afastarem pelo caminho de pedras do parque, Gustavo sentiu algo que não experimentava há muito tempo: esperança. Olhou para Júlia, que ainda fixava o olhar na direção em que Gabriel havia partido. "Vamos voltar amanhã, filha. Prometo." Pela primeira vez em 3 anos, Gustavo viu um pequeno sorriso se formar nos lábios da filha. Um sorriso quase imperceptível, mas que para ele significava o mundo inteiro. Naquela noite, Gustavo mal conseguiu dormir. A voz de Júlia, pronunciando seu próprio nome, ecoava em sua mente como uma melodia há muito esquecida. Ligou para a doutora Helena às 6 da manhã, relatando o ocorrido com empolgação raramente demonstrada. "Isso é maravilhoso, Sr. Mendes",
respondeu a psicóloga, sem esconder a surpresa. Recomendo que mantenha esses encontros no parque. Esta conexão com o menino pode ser a chave para que Júlia retome sua comunicação verbal. Pela primeira vez em anos, Gustavo reorganizou completamente sua agenda. Ligou para Paulo Siqueira, seu diretor financeiro, delegando as reuniões do dia. Paulo, preciso resolver um assunto pessoal importante. Você me representa hoje no conselho. Aconteceu algo grave, Gustavo? A preocupação era evidente na voz do colega, acostumado a ver o chefe priorizar a empresa acima de tudo. Ao contrário, algo extraordinariamente bom. Às 14h, pontualmente, Gustavo e Júlia chegaram ao mesmo local do dia anterior. Para desapontamento de ambos, a caixa de areia estava vazia. A menina olhou para o pai com olhos questionadores. Vamos, esperar um pouco, filha. Tenho certeza que eles virão, disse Gustavo, torcendo para que suas palavras se confirmassem. 30 minutos depois, quando Gustavo já considerava a possibilidade de procurar por Gabriel em outras áreas do parque, o menino apareceu correndo com a mãe caminhando apressada logo atrás. Desculpem o atraso, exclamou Gabriel ofegante. A escola demorou mais hoje porque teve a apresentação do coral. Regina se aproximou visivelmente constrangida. Perdão, Sr. Mendes. O Gabriel não parou de falar sobre a nova amiga, mas tive que esperar meu intervalo no trabalho para trazê-lo. Gustavo notou que ela vestia um uniforme diferente do dia anterior, agora de uma empresa de limpeza. Não se preocupe, temos a tarde toda, respondeu com um sorriso genuíno que surpreendeu até a ele mesmo. As crianças imediatamente retomaram a construção do castelo. Para encanto de Gustavo, Júlia parecia ainda mais à vontade hoje, chegando a fazer pequenos gestos para indicar onde queria colocar as conchas que Gabriel havia trazido para decorar o castelo. Enquanto as crianças brincavam, Gustavo e Regina sentaram-se no banco próximo. Seu filho é especial. Júlia, ela não falava há 3 anos. Ontem ela disse seu nome para Gabriel. Os olhos de Regina se arregalaram. 3 anos, meu Deus. Desde que perdeu a mãe, explicou Gustavo, sentindo o nó familiar na garganta. Um acidente na rodovia. Regina assentiu, compreensiva. Sinto muito. Gabriel também passou por momentos difíceis. Perdemos seu pai há 2 anos, um acidente em uma construção. Gustavo sentiu um aperto no peito. Deve ter sido terrível. Foi, confirmou ela, observando o filho com amor. Mas Gabriel tem uma força incrível. Depois de alguns meses muito difíceis, ele começou a dizer que precisava ser forte por mim. Imagine uma criança de 5 anos dizendo isso. Enquanto conversavam, algo ainda mais surpreendente aconteceu na caixa de areia. Gabriel apontava para o céu, explicando algo para Júlia. Meu pai está lá em cima também. Mamãe diz que ele virou uma estrela que cuida da gente. Júlia olhou para o céu e depois para Gabriel. A minha mãe também, disse ela, em uma voz suave, mas claramente audível. Papai me mostrou qual é a estrela dela. É a mais brilhante. Gustavo ficou paralisado. Não apenas uma palavra, mas uma frase inteira. Sentiu lágrimas queimando seus olhos, enquanto observava o diálogo continuar. Você sente muita saudade dela? Perguntou Gabriel, moldando uma torre com cuidado. Júlia assentiu. Muita. Às vezes, dói aqui, respondeu, apontando para o próprio peito. Eu sei como é, concordou Gabriel. Mas sabe o que minha mãe me ensinou? A saudade é o amor que continua mesmo quando a pessoa não está mais aqui. Júlia refletiu por um momento. É bonito pensar assim. Regina, que também testemunhava a cena, tocou o braço de Gustavo. Seu filho tem uma sabedoria que não se aprende nos livros, murmurou o executivo, profundamente tocado. Ele sempre foi assim. Sensível aos sentimentos dos outros, respondeu ela com orgulho. Na escola dizem que ele é o primeiro a consolar as crianças que se machucam ou ficam tristes. Ao anoitecer, quando chegou a hora de se despedirem, Júlia segurou a mão de Gabriel. Amanhã? Perguntou simplesmente. O menino sorriu. Amanhã. Vou trazer minhas miniaturas de dinossauros. No caminho para casa, Júlia permaneceu em silêncio novamente. Mas era um silêncio diferente, mais leve. No apartamento, enquanto Dona Célia servia o jantar,
A governanta quase derrubou a travessa quando ouviu Júlia agradecer com um suave "obrigada". "Santo Deus do céu!" exclamou a senhora, cruzando-se rapidamente. "É um milagre." Naquela noite, Gustavo ligou novamente para a doutora Helena, relatando os avanços do dia. A psicóloga, sempre contida, não conseguiu esconder o entusiasmo. "É extraordinário. Senhor Mendes, em meus 20 anos de prática, nunca vi uma recuperação tão súbita de um caso de mutismo seletivo prolongado. Esse menino, Gabriel, conseguiu acessar algo em Júlia que nem os melhores especialistas conseguiram." "O que devo fazer agora?" perguntou Gustavo, ansioso para não perder o momento. "Mantenha esses encontros, mas sem pressionar Júlia. Deixe que ela avance no próprio ritmo. E talvez seja interessante considerar matricular Gabriel na mesma escola que Júlia, se possível." A sugestão ficou ecoando na mente de Gustavo por toda a noite. A escola de Júlia, o Instituto Educacional Morumbi, era uma das mais caras e exclusivas de São Paulo. As mensalidades e taxas facilmente ultrapassavam o salário mensal de uma faxineira ou garçonete. Na manhã seguinte, Gustavo acordou decidido a aprofundar a amizade entre os pequenos. Ao entrar na cozinha, encontrou Júlia já sentada à mesa, comendo cereais. "Bom dia, filha", cumprimentou, ainda se acostumando com a ideia de que ela poderia responder. "Bom dia, papai", veio a resposta, baixinha mas clara, fazendo o coração de Gustavo pular uma batida. "Vamos ao parque hoje de novo?" Júlia assentiu com entusiasmo. "Gabriel vai levar dinossauros", informou, como se compartilhasse um segredo importante. Durante o café da manhã, Gustavo observava a filha, maravilhado com cada pequena frase, cada expressão facial que agora animava o rosto, que por tanto tempo permanecera impassível. Ela ainda falava pouco, escolhendo as palavras com cuidado, mas era inegável que uma transformação estava em curso. No escritório, Gustavo convocou Renata do Departamento de Recursos Humanos. "Preciso de informações sobre uma mulher chamada Regina Santos. Trabalha como faxineira e garçonete. Tem um filho chamado Gabriel, de 7 anos. Provavelmente mora na zona sul da cidade." Renata pareceu confusa. "Desculpe, Sr. Mendes, mas isso é para uma vaga na empresa?" "Ainda não sei. Apenas obtenha as informações com discrição." Enquanto aguardava os resultados da pesquisa, Gustavo recebeu uma ligação da escola de Júlia. Era a coordenadora pedagógica, Sra. Carmen Vasconcelos. "Sr. Mendes, algo extraordinário aconteceu hoje." Júlia respondeu à chamada e participou voluntariamente de uma atividade em grupo. A notícia pegou Gustavo de surpresa. "Ela falou na escola?" "Sim, senhor, não muito, apenas palavras necessárias, mas os professores estão em choque. O que aconteceu?" Gustavo sorriu. "Um milagre chamado amizade, Sra. Vasconcelos." Ao final do dia, Renata retornou com as informações solicitadas. Regina Santos, 34 anos, mãe solo, trabalhava em 3 turnos. Pela manhã, como faxineira em um edifício comercial, à tarde como atendente em uma clínica odontológica e algumas noites como garçonete em um restaurante no Tatuapé. Cursava enfermagem à noite na Universidade Paulista, através de um programa de bolsas. Morava com o filho em um pequeno apartamento no Capão Redondo, a quase 2 horas de distância do Parque Ibirapuera. "Tem mais uma coisa, Sr. Mendes", acrescentou Renata hesitante. "Eles estão sob aviso de despejo. 3 meses de aluguel atrasado." A informação atingiu Gustavo como um soco. Imaginou Gabriel e sua mãe sem um lar, talvez tendo que se mudar para longe. O que aconteceria com Júlia se perdesse seu novo amigo tão abruptamente? Naquela tarde no parque, Gustavo observava as crianças brincando com os dinossauros de plástico, que Gabriel trouxera em uma sacola desgastada. Júlia ria, realmente ria, enquanto eles inventavam uma história sobre dinossauros que construíam castelos. Regina sentou-se ao lado de Gustavo, claramente exausta após seu turno como atendente. Gabriel não parou de falar sobre Júlia o dia todo. Ele nunca teve uma amiga assim. Gustavo respirou fundo, ponderando como abordar o assunto delicado. "Regina, espero que não se ofenda, mas fiz algumas pesquisas sobre você." O rosto dela endureceu imediatamente.
Por quê? Porque Júlia está falando novamente graças ao seu filho. Isso não tem preço para mim e gostaria de ajudá-los com sua situação atual. Os olhos de Regina se arregalaram, uma mistura de surpresa e desconfiança. Que situação? Sei sobre o despejo iminente, quero ajudar. Regina se levantou abruptamente, o rosto corado de vergonha e indignação. Não preciso de caridade, Sr. Mendes. Sempre cuidei do meu filho sozinha e continuarei cuidando. Não, é caridade, Gustavo tentou explicar. É gratidão pelo que Gabriel fez por Júlia. Meu filho não fez isso esperando pagamento, respondeu ela, a voz trêmula. Venha, Gabriel, precisamos ir. O menino olhou confuso no meio de sua história de dinossauros. Júlia agarrou sua mão, relutante em deixá-lo ir. Mas, mãe, ainda não terminamos de brincar, protestou Gabriel. Regina suavizou a expressão ao olhar para o filho. Está ficando tarde, filho. Temos que pegar o ônibus. Posso dar uma carona, ofereceu Gustavo, tentando remediar a situação. Por favor, Regina, não quis ofendê-la. Ela hesitou, olhando para os rostos desapontados das crianças. Tudo bem, aceitamos a carona. Mas, Sr. Mendes, preciso que entenda uma coisa. Não estou procurando um salvador. No carro, enquanto as crianças conversavam no banco de trás, um silêncio tenso se instalou entre os adultos. Gustavo dirigia seu Mercedes pela cidade, observando pelo retrovisor como Júlia gesticulava animadamente enquanto falava. Algo impensável apenas 3 dias atrás. Quando chegaram ao modesto edifício no Capão Redondo, Gustavo compreendeu melhor a realidade de Regina e Gabriel. O prédio antigo apresentava sinais claros de deterioração e a rua não parecia segura para uma criança brincar. Obrigada pela carona, disse Regina formalmente. Gabriel, despeça-se de Júlia e do Sr. Mendes. Tchau, Júlia. Amanhã vamos continuar a história dos dinossauros arquitetos, tá bom? Júlia sorriu. Promete que vem amanhã? Prometo, respondeu Gabriel com a convicção que só as crianças possuem. Enquanto observava mãe e filho entrarem no edifício, Gustavo sentiu Júlia puxar sua manga. Papai, o Gabriel e a tia Regina moram muito longe do parque, né? Sim, filha. Eles pegam 2 ônibus para chegar até lá. Júlia refletiu por um momento. Eles não podem morar mais perto da gente? A pergunta inocente de Júlia cristalizou a decisão que já se formava na mente de Gustavo. Independentemente da resistência de Regina, ele encontraria uma maneira de ajudar aquela família. Após deixar Regina e Gabriel em casa, Gustavo passou a noite pensando em como ajudar a família sem ferir o orgulho de Regina. Ele sabia que uma oferta direta de dinheiro seria novamente recusada. Precisava de uma abordagem mais sutil. No dia seguinte, antes de ir ao parque, Gustavo passou pelo escritório para uma reunião com seu diretor de recursos humanos, Roberto Campos. Roberto, estamos com alguma vaga no setor administrativo? Preferivelmente algo que não exija experiência prévia, mas que ofereça treinamento e possibilidade de crescimento. Roberto consultou rapidamente seu tablet. Temos 2 vagas para assistente administrativo no Departamento de Responsabilidade Social e uma na recepção da filial de Pinheiros. Perfeito. Quero que prepare um processo seletivo para amanhã, mas com uma candidata específica em mente. Roberto ergueu as sobrancelhas. Isso não é exatamente o procedimento padrão, Gustavo. Sei disso, mas quero que essa pessoa passe por uma entrevista real, com outros candidatos. Só garanta que ela seja avaliada justamente. Gustavo entregou a Roberto um papel com o nome e contato de Regina. E mais uma coisa, o cargo deve incluir plano de saúde familiar, vale transporte e flexibilidade de horário para estudos. No parque, as crianças retomaram imediatamente sua brincadeira. Júlia, que antes mal fazia contato visual com estranhos, agora gesticulava animadamente, enquanto falava sobre as aventuras dos dinossauros arquitetos. Gabriel, por sua vez, ouvia atentamente cada palavra da amiga, como se cada frase fosse um tesouro precioso. Enquanto isso, Gustavo aproximou-se cuidadosamente de Regina. Gostaria de me desculpar por ontem. Não tive a intenção de ofendê-la. Regina suspirou.
Eu que devo desculpas pela reação exagerada. Entendo que sua intenção era boa, mas é difícil para mim aceitar ajuda. Compreendo perfeitamente, respondeu Gustavo. Depois de uma pausa calculada, continuou. Na verdade, vim por outro motivo hoje. Minha empresa está com algumas vagas abertas e pensei que talvez você se interessasse. Regina o encarou com suspeita. Que tipo de vaga? Assistente administrativo no Departamento de Responsabilidade Social. O salário não é extraordinário, mas inclui todos os benefícios. Plano de saúde para você e Gabriel, vale transporte e, o mais importante, horário flexível para seus estudos. Os olhos de Regina se estreitaram. E por que está me oferecendo isso? Nem conhece minhas qualificações. Porque percebi que você é determinada, organizada e comprometida, cria um filho sozinha, trabalha em 3 lugares diferentes e ainda estuda. Isso demonstra mais caráter e competência do que qualquer diploma. Gustavo entregou a ela um cartão. Se tiver interesse, há uma entrevista amanhã às 10 horas. Outros candidatos também estarão presentes. Regina segurou o cartão claramente, dividida entre o orgulho e a oportunidade. Vou pensar no assunto. No dia seguinte, para surpresa de Gustavo, Regina apareceu no escritório da Mendes Incorporações no horário marcado. Vestia uma saia azul marinho e uma blusa branca simples, mas impecavelmente passadas. Seus cabelos estavam presos em um coque discreto e ela carregava uma pasta com seus documentos. Roberto conduziu o processo seletivo com outros 5 candidatos. Ao final do dia, veio até a sala de Gustavo com os resultados. Você não vai acreditar, mas ela realmente foi a melhor candidata, confessou Roberto, parecendo genuinamente impressionado. Tem uma capacidade de organização impressionante e uma intuição natural para relações humanas. Além disso, sua experiência lidando com diferentes públicos como garçonete e recepcionista conta pontos para o setor de responsabilidade social. Gustavo sorriu satisfeito. Ótimo. Ofereça o cargo a ela imediatamente, com todos os benefícios que discutimos. Quando Regina recebeu a notícia, sua reação foi de incredulidade, seguida de cautela. Isso parece bom demais para ser verdade, comentou durante a entrevista final com Roberto. A Mendes Incorporações valoriza talentos em potencial, Sra. Santos. E acredite, você impressionou muito a equipe de avaliação. Na semana seguinte, Regina iniciou seu novo trabalho. Gustavo manteve-se propositalmente distante durante seus primeiros dias, querendo que ela conquistasse seu espaço por mérito próprio. Soube pelos relatórios de Roberto que ela aprendia rapidamente e já demonstrava iniciativa em várias frentes. Enquanto isso, os encontros no parque continuavam. Júlia florescia cada vez mais, recuperando não apenas a fala, mas também a alegria e curiosidade próprias de sua idade. Na escola, os professores relatavam progressos surpreendentes, com a menina participando ativamente das aulas e até fazendo novas amizades, embora nenhuma comparável à sua ligação com Gabriel. Num sábado ensolarado, quase um mês após o primeiro encontro no parque, Gustavo decidiu convidar Regina e Gabriel para um almoço em sua casa. Era a primeira vez que Júlia demonstrava interesse em receber visitas desde o ocorrido com a mãe. Nosso apartamento é muito grande, papai, comentou Júlia enquanto ajudava Dona Célia a arrumar a mesa. O Gabriel vai se perder aqui dentro. Gustavo riu. Então você terá que ser a guia dele. Quando a campainha tocou, Júlia correu para a porta com uma animação que há muito Gustavo não testemunhava. Gabriel entrou carregando um pacote embrulhado em papel colorido. Trouxe um presente. Para você, anunciou o menino, entregando o embrulho a Júlia. A menina abriu cuidadosamente o pacote, revelando um livro de histórias infantis sobre amizade. Obrigada, Gabriel, é lindo. Regina entrou logo atrás, visivelmente desconfortável com a opulência do apartamento de cobertura. Seu lar é impressionante, Sr. Mendes. Por favor, me chame de Gustavo. E obrigado, mas é apenas um lugar para morar. O importante é que Júlia se sinta feliz aqui. Durante o almoço, preparado especialmente por Dona Célia,
As crianças conversavam animadamente sobre seus planos de construir uma cidade inteira na caixa de areia do parque, com prédios, escolas e até um zoológico. Parece que temos futuros arquitetos e urbanistas à mesa, comentou Gustavo observando o entusiasmo dos pequenos. Regina sorriu. Gabriel sempre gostou de construir coisas, com caixas, blocos, qualquer material que encontre. Assim como o pai dele? Perguntou Gustavo, cautelosamente. O sorriso de Regina desapareceu por um instante. Sim, Joaquim era pedreiro. Tinha um talento natural para visualizar estruturas. Após o almoço, Gustavo ofereceu às crianças sorvete na varanda, enquanto conversava com Regina na sala de estar. Como tem sido o trabalho? Perguntou ele, servindo-lhe uma xícara de café. Surpreendentemente bom, admitiu Regina. O Departamento de Responsabilidade Social faz um trabalho importante e sinto que posso contribuir de verdade. Além disso, o horário flexível me permite continuar os estudos sem o esgotamento de antes. E como está a situação da moradia? Gustavo perguntou, tentando soar casual. Regina suspirou. Consegui negociar com o proprietário. Com o novo salário, paguei parte dos atrasados e ele concordou em me dar mais tempo para quitar o restante. Isso é ótimo, respondeu Gustavo, embora sentisse que a solução era apenas temporária. O Capão Redondo continuava longe demais para facilitar os encontros frequentes entre as crianças, sem mencionar a questão da segurança que o preocupava sempre que imaginava Gabriel voltando, sozinho da escola. E sabe? Começou Gustavo cuidadosamente. A empresa possui alguns imóveis para funcionários em regiões mais centrais. São apartamentos pequenos, mas confortáveis, e o aluguel é subsidiado como benefício adicional. Talvez você pudesse se interessar. Regina colocou a xícara sobre a mesa. Gustavo, agradeço o emprego, realmente agradeço. Mas não posso deixar de sentir que isso tudo, o trabalho, agora a oferta de moradia, está acontecendo apenas porque seu filho precisa do meu. A franqueza da observação pegou Gustavo de surpresa. Não vou negar que a amizade deles foi o catalisador, mas você conquistou o emprego por mérito próprio, Regina. Roberto me garantiu isso. Roberto é seu subordinado. Faria qualquer coisa que você pedisse. Gustavo respirou fundo. Olha, entendo sua desconfiança. No seu lugar, provavelmente sentiria o mesmo. Mas a verdade é que sim, comecei isso tudo por Júlia, mas agora vejo um talento genuíno em você. O departamento tem relatado seu desempenho excepcional. Regina o estudou por um momento, como se avaliasse sua sinceridade. Vou pensar na oferta do apartamento, mas com uma condição. Pago o valor integral do aluguel sem subsídios. Isso não seria... É a minha condição, interrompeu Regina firmemente. Preciso saber que estou conquistando as coisas por meu próprio esforço. Antes que Gustavo se pudesse responder, as crianças retornaram da varanda com os rostos manchados de sorvete de chocolate. Papai, podemos mostrar meu quarto ao Gabriel? Quero que ele veja minha coleção de livros. Claro, filha. Fiquem à vontade. Enquanto as crianças corriam pelo corredor, Regina observou-as com um sorriso melancólico. É incrível como eles se conectaram tão rapidamente. Sim, concordou Gustavo. É como se... Ele hesitou. Como se fossem almas gêmeas, completou Regina. Eu ia dizer como se conhecessem há anos, mas sua definição é mais poética. Eles compartilharam um momento de silêncio confortável, ouvindo as risadas das crianças ao fundo. Você sabe, disse Regina finalmente, antes de conhecer Júlia, Gabriel tinha pesadelos frequentes. Sonhava com o acidente do pai, mesmo nunca tendo testemunhado. Júlia também tinha pesadelos, confessou Gustavo. Passava noites acordada com medo de fechar os olhos. Desde que conheceu Gabriel, não teve mais nenhum. A tarde avançou em conversas amenas com Gustavo e Regina, descobrindo mais pontos em comum do que poderiam imaginar inicialmente. Ambos amavam literatura brasileira, especialmente Jorge Amado. Os dois tinham uma queda por sorvete de pistache, uma preferência rara. E compartilhavam a mesma visão sobre educação infantil, valorizando criatividade e empatia acima de disciplina rígida.
Quando a noite caiu e chegou a hora de Regina e Gabriel partirem, Júlia pareceu visivelmente desapontada. Não podem ficar. Há mais um pouco, perguntou, agarrando a mão do amigo. Ainda temos que pegar o ônibus, querida, explicou Regina gentilmente. Posso levá-los, ofereceu Gustavo. Não é necessário. Já abusamos demais da sua hospitalidade hoje. Gabriel abraçou Júlia fortemente. A gente se vê amanhã no parque, certo? Certo, respondeu a menina, relutante em soltar o amigo. Enquanto observava o elevador fechar com Regina e Gabriel, dentro Gustavo sentiu um nó na garganta. Aquela família havia transformado sua vida e a de Júlia completamente em apenas um mês. O desafio agora seria encontrar um equilíbrio entre ajudar e respeitar a independência que Regina tanto valorizava. De volta ao apartamento, encontrou Júlia sentada no sofá, folheando o livro que Gabriel lhe dera. Gostou do dia, filha? Júlia assentiu entusiasticamente. Foi o melhor dia desde que mamãe virou estrela. Na semana seguinte, Regina finalmente aceitou a oferta do apartamento. Era uma unidade modesta, porém confortável, no bairro do Brooklyn, a apenas 20 minutos do Parque Ibirapuera e a 10 da Mendes Incorporações. Como prometido, ela insistiu em pagar o valor integral do aluguel, embora Gustavo tivesse manipulado discretamente os números para que fosse consideravelmente abaixo do preço de mercado. A mudança ocorreu num domingo. Gustavo, contrariando as expectativas de Regina, apareceu logo cedo com Júlia para ajudar. Não precisava se incomodar, protestou Regina, vendo o executivo em jeans e camiseta, algo que poucos de seus funcionários jamais testemunharam. Tenho poucos móveis e um colega da faculdade prometeu vir com seu carro. Não é incômodo algum, respondeu Gustavo, ajustando as luvas de trabalho que comprara especialmente para a ocasião. Além disso, Júlia estava ansiosa para ver o novo quarto de Gabriel. A mudança transcorreu em clima de alegria. As crianças carregavam pequenos objetos entre risadas, enquanto os adultos se ocupavam com os itens mais pesados. O colega da faculdade de Regina, um rapaz chamado Paulo, observava Gustavo com desconfiança evidente, mas manteve-se educado. Então você é o chefe da Regina? Perguntou em determinado momento, enquanto carregavam um sofá desgastado escada abaixo. Tecnicamente sim, mas raramente nos vemos no escritório. Nossos filhos são amigos. Paulo assentiu, não totalmente convencido. Nunca vi um CEO carregar móveis para uma funcionária antes. Talvez devesse ver mais, respondeu Gustavo com um sorriso desarmante. No novo apartamento, as crianças corriam pelos cômodos vazios, encantadas com a novidade do espaço. Gabriel estava especialmente empolgado com seu novo quarto, que tinha uma janela com vista para uma pequena praça. Olha, Júlia, dá para ver árvores daqui, exclamou apontando para fora. Regina observava tudo com uma mistura de gratidão e apreensão. Quando finalmente o último móvel foi posicionado e Paulo se despediu, ela convidou Gustavo para um café na pequena cozinha recém-instalada. Sabe, começou ela, enquanto as crianças desenhavam na sala, ainda não me sinto totalmente confortável com tudo isso. O apartamento não está bom? O perguntou Gustavo, preocupado. O apartamento é perfeito. É a situação que me incomoda. Regina respirou fundo. Tenho medo que Gabriel se apegue demais a um estilo de vida que não posso proporcionar a ele a longo prazo. Como assim? Júlia frequenta o Instituto Morumbi. Tem aulas de balé, natação, inglês. Gabriel estuda em uma escola municipal e mal consegui pagar as aulas de judô que ele tanto queria. Ela abaixou a voz para que as crianças não ouvissem. E se essa amizade criar expectativas nele que eu nunca poderei satisfazer? Gustavo refletiu por um momento. Entendo sua preocupação, mas acho que você subestima o que Gabriel traz para essa amizade. Não é sobre brinquedos caros ou privilégios, Regina. Gabriel deu a Júlia algo que nenhum dinheiro poderia comprar. Ele a trouxe de volta para o mundo. Os olhos de Regina se encheram de lágrimas contidas. Eu sei. É só que é difícil. O mundo constantemente lembra pessoas como eu e Gabriel, do nosso lugar. Talvez seja a hora de redefinir esse lugar, sugeriu Gustavo suavemente.
Nas semanas seguintes, as vidas das duas famílias se entrelaçaram cada vez mais. Regina demonstrava competência excepcional no trabalho, rapidamente sendo notada pelos diretores do departamento. Gabriel começou a frequentar a mesma escola que Júlia, graças a uma bolsa de estudos obtida por mérito próprio em uma prova de admissão. Entretanto, nem tudo corria perfeitamente. Na empresa, os primeiros rumores começaram a circular. Embora Regina trabalhasse em um departamento diferente, longe do alcance direto de Gustavo, funcionários notavam as coincidências. O filho dela estudava com a filha do CEO. Eles haviam se mudado para um apartamento da empresa e, ocasionalmente, Gustavo era visto esperando Regina no estacionamento, quando levava ou buscava as crianças. Ernesto Albuquerque, membro mais antigo do Conselho Administrativo e defensor ferrenho das tradições corporativas, foi o primeiro a abordar o assunto durante uma reunião fechada. Gustavo, chegou ao meu conhecimento que você tem demonstrado interesse especial por uma funcionária recém-contratada, começou ele, com sua voz pausada e aristocrática. Gustavo manteve-se impassível. Se está se referindo à senhora Santos, sim, tenho acompanhado seu progresso com interesse. Ela demonstra potencial excepcional. Tenho certeza que sim, respondeu Ernesto com um sorriso que não alcançava os olhos. No entanto, preocupa-me o possível conflito de interesses. Comentários estão surgindo, sabe como é. Que comentários exatamente, Ernesto? Ora, Gustavo, não seja ingênuo. Uma mãe solteira de origem humilde, repentinamente empregada e morando em propriedade da empresa. O filho matriculado na mesma escola exclusiva que sua filha. Vocês, sendo vistos juntos, fora do ambiente de trabalho. Os filhos são amigos. Júlia estava em tratamento psicológico há anos devido ao trauma de perder a mãe. A amizade com o menino a ajudou a se recuperar. Gustavo mantinha a calma, embora sentisse a irritação crescendo. Quanto ao emprego, Regina passou pelo mesmo processo seletivo que qualquer outro candidato. Naturalmente, respondeu Ernesto, o sarcasmo evidente em sua voz. Só estou preocupado com a imagem da empresa. Temos acionistas conservadores, Gustavo. Eles esperam certo decoro de nossa parte. Antes que Gustavo pudesse responder, outro membro do conselho, Marcos Vieira, interveio. Concordo com Ernesto. Não é sobre a competência da moça, Gustavo. É sobre aparências. Precisamos considerar abrir uma investigação formal sobre o processo de contratação apenas para evitar problemas futuros. Gustavo sentiu o sangue ferver. Uma investigação formal, baseada em fofocas de corredor? Isso é ridículo e vocês sabem disso. Não são apenas fofocas, Gustavo, insistiu Ernesto, deslizando uma pasta pela mesa. São fatos documentados, datas de contratação, aprovação de moradia, matrícula escolar. Gustavo abriu a pasta e encontrou um relatório detalhado sobre Regina, Gabriel e até mesmo suas visitas ao parque. Alguém havia coletado informações meticulosamente. Isso é invasão de privacidade, declarou, fechando a pasta com força. É completamente desnecessário. A reunião terminou sem resolução definitiva, mas Gustavo sabia que o assunto não morreria ali. Ernesto era conhecido por sua persistência e por sua visão antiquada sobre a imagem apropriada que executivos deveriam manter. No mesmo dia, problemas surgiram também na escola. Júlia chegou em casa com os olhos vermelhos de choro, algo que não acontecia há semanas. O que houve, filha? Perguntou Gustavo, preocupado. Júlia inicialmente se recusou a falar, mas após alguma insistência, revelou o ocorrido. Durante o intervalo, uma colega de classe chamada Valentina havia zombado de Gabriel, chamando-o de bolsista de caridade e insinuando que ele só estava na escola porque o pai da Júlia tinha pena dele. E o que você fez? E perguntou Gustavo cautelosamente. Eu empurrei ela, confessou Júlia abaixando a cabeça, e disse que o Gabriel é meu melhor amigo e que ela é uma menina má e invejosa. Gustavo suspirou. Violência nunca era a resposta, mas sentia um orgulho secreto pela filha ter defendido o amigo. Não devemos machucar outras pessoas, Júlia, mesmo quando estão erradas. Mas estou orgulhoso de você defender seu amigo. A professora me colocou de castigo, continuou Júlia.
e a mãe da Valentina disse que vai falar com a diretora porque Gabriel não deveria estar na nossa turma. Não se preocupe com isso. Gabriel conquistou sua vaga na escola por mérito próprio. Naquela noite, Gustavo recebeu uma ligação de Regina. Gabriel havia chegado em casa profundamente abalado. Ele não quer voltar para a escola, explicou Regina, a voz trêmula. Disse que não pertence àquele lugar e que está causando problemas para Júlia. Isso é absurdo, protestou Gustavo. Júlia nunca esteve tão feliz desde que Gabriel entrou em sua vida. Eu sei, mas você conhece crianças. Elas absorvem tudo ao redor. E o que aconteceu hoje só confirmou o que eu temia. Nossos mundos são diferentes demais, Gustavo. Regina, por favor, não tome nenhuma decisão precipitada. Vamos conversar pessoalmente. Eles concordaram em se encontrar no parque no dia seguinte, após o expediente. As crianças ficariam com Dona Célia no apartamento de Gustavo, dando aos adultos espaço para uma conversa franca. No parque, sentados no mesmo banco onde tudo começara, Regina parecia esgotada. Talvez eu devesse recusar a bolsa de Gabriel. Ele pode voltar para a escola pública do bairro e perder todas as oportunidades que a nova escola oferece. Regina, isso seria desistir. Seria protegê-lo, argumentou ela. Você não vê? Esse mundo, seu mundo, tem regras diferentes. Pessoas como eu e Gabriel somos sempre os intrusos, não importa quanto nos esforcemos. Gustavo segurou as mãos de Regina, surpreendendo a ambos com o gesto. Então vamos mudar as regras. Antes que pudesse elaborar, seu celular tocou. Era Júlia, chorando desesperadamente. Papai, o Gabriel disse que vai embora, que vai para outra escola. Ele não pode, papai. Ele é meu único amigo que entende como é. Gustavo tentou acalmar a filha, mas Júlia estava inconsolável. Você prometeu que ia ficar tudo bem. Você prometeu. Regina podia ouvir os soluços da menina. Seus olhos se encontraram com os de Gustavo, compartilhando a mesma dor. A dor de ver seus filhos sofrendo. Estaremos aí em 15 minutos, querida, garantiu Gustavo, desligando o telefone. Regina, precisamos resolver isso. Por eles. De volta ao apartamento, encontraram as crianças sentadas lado a lado no sofá, ambas de cabeça baixa. Dona Célia parecia desolada, sem saber como confortar os pequenos. Gabriel, começou Regina, suavemente. Júlia me contou que você quer mudar de escola, é verdade? O menino assentiu sem erguer os olhos. Estou atrapalhando tudo. A Júlia brigou por minha causa. E ouvi a mãe da Valentina dizer que o tio Gustavo só me colocou na escola por filantropia. A palavra saiu com dificuldade da boca do menino, claramente repetida sem compreensão total de seu significado. Júlia agarrou a mão do amigo. Não quero que você vá embora. Você é o único que me entende. Entende como? Perguntou. Gustavo, ajoelhando-se diante das crianças. Júlia olhou para o pai com olhos marejados. Ele entende como é sentir falta. Como é ter um buraco aqui dentro. Ela apontou para o próprio peito. Ninguém mais entende isso. Só o Gabriel. A simplicidade e profundidade da explicação atingiram Gustavo como um raio. Sua filha, que passara tanto tempo em silêncio, havia articulado perfeitamente o que nenhum adulto conseguira. Gabriel, chamou Gustavo gentilmente. Você se lembra do primeiro dia no parque? Quando convidou Júlia para construir um castelo de areia? O menino assentiu timidamente. Sabe o que aconteceu naquele dia? Foi a primeira vez em 3 anos que ouvi a voz da minha filha. Você fez isso, Gabriel. Você a trouxe de volta. Verdade? Perguntou o menino, finalmente erguendo os olhos. Verdade absoluta. E agora você quer deixá-la? Gabriel olhou para Júlia, depois para a mãe. Mas as pessoas estão falando coisas... Regina se aproximou, sentando-se ao lado do filho. Gabriel, lembra o que conversamos sobre coragem? Não é não ter medo. É fazer o que é certo mesmo sentindo medo. Sei que é difícil, continuou Gustavo, mas vocês dois têm algo especial. Algo que nenhuma Valentina ou sua mãe podem entender. As crianças trocaram olhares, uma comunicação silenciosa passando entre elas. Eu fico, declarou finalmente, Gabriel. Mas só se a Júlia prometer não empurrar mais ninguém por minha causa. Júlia sorriu pela primeira vez desde que chegaram. Prometo.
Mas posso chamar eles de bobos? Os adultos não puderam conter o riso diante da pergunta inocente. Talvez seja melhor não chamar ninguém de nada, sugeriu Regina, acariciando os cabelos da menina. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam, Gabriel ficaria para um pijama party improvisado. Gustavo e Regina conversavam na varanda. O que você quis dizer com mudar as regras? Perguntou ela, lembrando-se da conversa interrompida no parque. Gustavo contemplou as luzes da cidade por um momento. Quero dizer que talvez esteja na hora de enfrentar pessoas como Ernesto e a mãe da Valentina. Pessoas que acreditam que existem lugares definidos para cada um de nós, baseados em quanto dinheiro temos ou de onde viemos. E como pretende fazer isso? Questionou Regina ceticamente. Ainda não sei exatamente, mas sei que não vou permitir que separem nossos filhos, ou que você seja alvo de fofocas maldosas por algo tão puro quanto a amizade deles. Regina observou Gustavo com novos olhos. Naquele momento, não via o poderoso CEO, mas simplesmente um pai determinado a proteger a felicidade da filha, exatamente como ela faria por Gabriel. Sabe, disse ela finalmente, quando Joaquim se foi, pensei que Gabriel e eu estávamos sozinhos no mundo. Que teríamos que lutar contra tudo e todos, sempre. E agora? Um pequeno sorriso surgiu no rosto de Regina. Agora não tenho tanta certeza. O silêncio que se seguiu foi confortável, quase íntimo. Ambos sabiam que os desafios continuariam, na empresa, na escola, na sociedade que insistia em separar pessoas como eles. Mas naquele momento, contemplando as estrelas que brilhavam sobre São Paulo, sentiam-se estranhamente fortalecidos. No quarto de Júlia, as crianças dormiam tranquilamente. Em uma mesa próxima, um desenho feito por ambos mostrava 4 figuras de mãos dadas, 2 grandes e 2 pequenas, sob um céu repleto de estrelas. Abaixo, em letras infantis, estava escrito: Nossa Família das Estrelas. Os dias que se seguiram foram tensos, tanto na escola quanto na empresa. Apesar da promessa de Gabriel de permanecer, a atmosfera no Instituto Morumbi havia mudado. Professores olhavam para o menino com uma mistura de pena e curiosidade, enquanto alguns pais faziam questão de observá-lo com desconfiança durante as entradas e saídas. Valentina, a menina que provocara a situação, agora mantinha distância, mas não sem lançar olhares desdenhosos. Sua mãe, Patrícia Nogueira, esposa de um importante senador e conhecida pela influência no círculo social da elite paulistana, havia marcado uma reunião com a diretora para discutir os critérios de bolsas de estudo. Na Mendes Incorporações, os rumores apenas se intensificaram após a reunião do conselho. Gustavo notou olhares e cochichos quando passava pelos corredores, algo inédito em seus 15 anos como CEO. Ernesto Albuquerque não perdia a oportunidade de fazer insinuações durante reuniões, sempre sob o pretexto de preocupação com a imagem da empresa. Talvez devêssemos revisar nossa política de contratação de parentes, sugeriu ele durante uma apresentação sobre reestruturação de departamentos. Garantir que não haja favorecimentos indevidos. O comentário aparentemente desconexo da pauta foi recebido com um silêncio constrangedor. Todos sabiam a quem se referia, embora Regina não fosse parente de ninguém na empresa. Após a reunião, Paulo Siqueira, o diretor financeiro e amigo mais próximo de Gustavo na empresa, o abordou em particular. Gustavo, como amigo, preciso dizer, Ernesto está preparando algo. Ouvi que ele contratou um investigador particular para seguir você e a tal funcionária. Um investigador? Gustavo não conseguia acreditar no nível de obsessão do velho conselheiro. Isso é absurdo, além de potencialmente ilegal. Absurdo. Ou não, ele está determinado. Vários membros do conselho estão inquietos. Você sabe como são esses velhos dinossauros? Para eles, um CEO não pode se envolver com funcionários, especialmente funcionárias de origem humilde, completou Gustavo, a irritação evidente em sua voz. Paulo suspirou. Exatamente. Você construiu essa empresa do zero, Gustavo, mas alguns desses conselheiros ainda vivem no século passado. Naquela noite, Gustavo decidiu conversar com Júlia sobre a situação na escola.
Encontrou a filha em seu quarto, desenhando o que parecia ser um projeto elaborado. "O que está fazendo, filha?" Júlia sorriu, entusiasmada. "É uma casa para pessoas que perderam alguém que amam muito. Tem quartos, uma biblioteca, um jardim enorme e até uma sala de música. O Gabriel está me ajudando com as ideias." Gustavo sentiu o coração apertar. Era a primeira vez que Júlia expressava tão claramente seu entendimento sobre luto e perda, e sua vontade de ajudar outros que passavam pelo mesmo sofrimento. "É um projeto lindo, filha." Ele sentou-se na beirada da cama. "Júlia, como estão as coisas na escola? Com o Gabriel, depois daquele dia com a Valentina?" O sorriso da menina desapareceu gradualmente. "Estão diferentes. Algumas crianças não querem mais brincar com a gente. A professora Marcela sempre pergunta se está tudo bem, como se a gente fosse quebrar. E a Valentina? Ela não fala mais comigo. Mas outro dia, na educação física, ouvi ela dizer para as amigas que o Gabriel só está na escola porque você está namorando a tia Regina." Gustavo sentiu o rosto esquentar. "E o que você respondeu?" "Nada. O Gabriel disse que não devemos ligar para o que pessoas como ela falam." Júlia mordeu o lábio hesitante. "Papai, você está namorando a tia Regina?" A pergunta pegou Gustavo desprevenido. "Não, filha. Somos amigos, como você e Gabriel." "Mas adultos podem namorar, né? A tia Regina é bonita e legal." "Sim, ela é", concordou Gustavo, surpreso com a observação da filha. "Mas relacionamentos adultos são complicados. Agora, o importante é que você e Gabriel estão felizes juntos, certo?" Júlia assentiu, mas seus olhos revelavam uma sabedoria além de seus 7 anos. "Você também parece mais feliz quando estamos todos juntos." Antes que Gustavo pudesse responder, seu celular tocou. Era Regina, e sua voz soava tensa. "Gustavo, preciso falar com você. Algo aconteceu no trabalho hoje." Eles combinaram de se encontrar no café próximo ao apartamento dela. Dona Célia ficaria com as crianças que estavam empolgadas com a perspectiva de uma noite de filmes e pipoca. No café, Regina parecia abatida. "Fui chamada ao Departamento de Recursos Humanos hoje. Aparentemente, há uma investigação em curso sobre minha contratação." "O quê? Quem autorizou isso?" Roberto não disse explicitamente, mas mencionou que veio do conselho. Ele foi gentil, garantindo que era apenas protocolar, mas ela respirou fundo, tentando controlar a emoção. "Gustavo, estão investigando minha vida inteira. Pediram extratos bancários, histórico de empregos anteriores, até meu boletim escolar." Gustavo sentiu a raiva crescer. "Isso é Ernesto. Ele está obsessado em encontrar algo para usar contra nós." "Contra nós?" Regina ergueu as sobrancelhas. "Não existe nós, Gustavo. Existe você, o CEO poderoso, e eu, a funcionária que de alguma forma invadiu um mundo que não lhe pertence. Não fale assim. Você conquistou seu lugar por mérito próprio." Regina balançou a cabeça. "Isso não importa para pessoas como Ernesto Albuquerque. Para ele sempre serei a faxineira que teve sorte. Vou acabar com essa investigação amanhã mesmo", declarou Gustavo determinado. "Isso é assédio institucional. E só vai confirmar as suspeitas dele", argumentou Regina. Talvez seja melhor eu me demitir. Encontrar outro emprego." "Absolutamente. Não vou permitir que Ernesto e seus preconceitos destruam tudo o que construímos." "Construímos?" Regina o encarou intensamente. "O que exatamente construímos, Gustavo? Um arranjo frágil que depende inteiramente da sua posição e influência? O que acontece se você perder isso?" A pergunta pairou entre eles, carregada de implicações. Regina tinha razão. Todo o equilíbrio que haviam estabelecido dependia da posição de Gustavo na empresa. Se ele fosse removido, o que aconteceria com Regina? Com Gabriel? Com a amizade das crianças? "Não vou perder minha posição", afirmou Gustavo, embora um lampejo de dúvida o atravessasse. "A empresa é praticamente minha criação." "Empresas têm donos, Gustavo, e pelo que entendi, você tem acionistas a quem precisa responder." O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo barulho ambiente do café. Finalmente, Regina falou novamente, sua voz mais suave. "Sabe o que mais me machuca?"
Gabriel está tão feliz na nova escola, apesar de tudo. Ele adora as aulas de ciências, está aprendendo inglês, fez amizade com alguns meninos do clube de xadrez. A ideia de tirá-lo de lá... Não vamos chegar a esse ponto, garantiu Gustavo, cobrindo a mão dela com a sua. Prometo. Quando voltou para casa naquela noite, encontrou as crianças adormecidas no sofá, rodeadas por embalagens de pipoca. Dona Célia explicou que haviam lutado bravamente contra o sono para esperar o retorno dos adultos, mas acabaram vencidos durante o segundo filme. Olhando para os rostos serenos de Júlia e Gabriel, Gustavo sentiu uma determinação renovada. Não permitiria que preconceitos corporativos ou fofocas sociais destruíssem a felicidade que aquelas crianças haviam encontrado uma na outra. Na manhã seguinte, Gustavo chegou ao escritório mais cedo que o habitual. Foi diretamente à sala de Roberto Campos, o diretor de RH. Roberto, quero todos os documentos relacionados à investigação sobre Regina Santos na minha mesa em 1 hora. O homem pareceu desconfortável. Gustavo, você sabe que não posso fazer isso. É uma investigação confidencial solicitada pelo Conselho. Sou o CEO desta empresa, Roberto. Nada acontece aqui sem minha autorização final. Na verdade, uma voz surgiu da porta. O Conselho tem autonomia para investigações internas quando há suspeita de irregularidades envolvendo a diretoria executiva. Ernesto Albuquerque entrou na sala impecável em seu terno tradicional. Apesar de seus 70 anos, mantinha a postura ereta e o olhar afiado de quem está acostumado a vencer batalhas corporativas. Ernesto, cá é surpresa encontrá-lo tão cedo, comentou Gustavo friamente. Sempre fui madrugador, um hábito que ajuda a identificar comportamentos irregulares. O velho conselheiro sorriu. Roberto, poderia nos dar licença? Gostaria de conversar com nosso CEO a sós. Quando ficaram sozinhos, Ernesto foi direto ao ponto. Gustavo, admiro o que construiu aqui. Transformou uma construtora média em uma das maiores incorporadoras do país. Por isso estou aqui como amigo, não como adversário. Amigos não contratam investigadores particulares para seguir amigos, Ernesto. O conselheiro não pareceu surpreso por Gustavo saber. Medidas necessárias quando há tanto em jogo. Nossa reputação no mercado é impecável, Gustavo. Não, podemos arriscar manchá-la por impulsos pessoais. Minha vida pessoal não é da conta da empresa, desde que não afete meu desempenho. E não tem afetado. Sua vida pessoal se tornou assunto da empresa quando você contratou sua amiga e acomodou seu filho na mesma escola que sua filha, usando conexões corporativas. Regina foi contratada por mérito próprio e Gabriel obteve bolsa de estudos através de processo seletivo regular. Ernesto riu um som, seco e sem humor. Por favor, Gustavo, somos homens de negócios. Sabemos como as coisas funcionam. Não há problema em ter seus entretenimentos, mas discrição é essencial em nossa posição. Entretenimentos? Gustavo sentiu o sangue ferver. Está insinuando que Regina é algum tipo de... Não estou insinuando nada, interrompeu Ernesto suavemente. Estou constatando fatos. Uma funcionária em ascensão meteórica, morando em propriedade da empresa, com o filho estudando, ao lado da sua filha. As aparências importam, Gustavo, sempre importaram. O que exatamente você quer, Ernesto? O velho conselheiro ajustou os punhos da camisa, um gesto calculado para demonstrar controle. Uma separação clara entre sua vida pessoal e a empresa. A senhora Santos pode continuar trabalhando aqui, desde que seja transferida para uma de nossas filiais, sugiro Ribeirão Preto ou Campinas. Quanto ao apartamento e à escola do menino, são escolhas suas, obviamente, desde que não envolvam o nome da Mendes Incorporações. Isso é ridículo, protestou Gustavo. Não há nada de inapropriado acontecendo. Mesmo? Ernesto ergueu uma sobrancelha, retirando um envelope do bolso interno do paletó. Estas fotos dizem o contrário. No envelope havia várias fotografias. Gustavo e Regina conversando intimamente no café, os dois rindo durante o almoço no restaurante próximo à empresa. Gustavo ajudando Regina com a mudança,
todos juntos no parque, parecendo uma família perfeita. Nenhuma dessas fotos mostra. Algo comprometedor, observou Gustavo devolvendo o envelope. Amigos almoçam juntos. Famílias passam tempo no parque. Qual é o escândalo? O escândalo, meu caro, é que você está visivelmente envolvido com uma funcionária subordinada, o que viola nossas políticas internas, e que esse envolvimento resultou em benefícios tangíveis para ela. Isso é absurdo e você sabe disso. Ernesto inclinou-se para a frente, abandonando momentaneamente a fachada cordial. O que sei é que você está colocando em risco tudo que construiu por causa de uma distração. O conselho está preocupado, Gustavo, e você sabe que podemos convocar uma votação sobre sua permanência como CEO. A ameaça pairou no ar, pesada e concreta. Gustavo sabia que não era blefe. O conselho realmente tinha esse poder, embora raramente o exercesse. Se Ernesto conseguisse convencer a maioria dos membros, pense nisso como uma oportunidade de reflexão, continuou Ernesto, retomando o tom amigável. Você tem até a próxima reunião do conselho, na sexta-feira, para resolver essa situação. Prefiro não levar o assunto à votação, mas farei o que for necessário pelo bem da empresa. Quando Ernesto saiu, Gustavo permaneceu imóvel, processando a gravidade da situação. Não se tratava apenas de fofocas corporativas ou preconceito velado. Era uma ameaça direta à sua posição, à carreira de Regina e, consequentemente, à felicidade de Júlia e Gabriel. Naquela tarde, enquanto dirigia para buscar Júlia na escola, Gustavo tentava formular um plano. Poderia enfrentar Ernesto diretamente, usando sua influência com outros membros do conselho. Ou poderia ceder parcialmente, talvez sugerindo que Regina fosse transferida para outro departamento, mantendo-a em São Paulo, mas tecnicamente fora de sua linha hierárquica. Absorto nestes pensamentos, mal notou a agitação incomum no pátio da escola. Quando estacionou, viu a professora Marcela caminhando rapidamente em sua direção, com expressão preocupada. Sr. Mendes, que bom que chegou. Houve um incidente com Júlia. O coração de Gustavo acelerou. Ela está bem? Machucou-se? Fisicamente, está bem, mas... A professora hesitou. Houve uma altercação entre Júlia e Valentina. Palavras foram trocadas e... Júlia não está falando novamente. Nenhuma palavra desde o ocorrido, há 2 horas. Gustavo sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Onde ela está? Na sala da coordenação, com Gabriel. Ele se recusa a deixá-la sozinha. Ao entrar na sala, Gustavo encontrou sua filha sentada rigidamente em uma cadeira, olhando fixamente para a parede. Gabriel segurava sua mão falando suavemente, embora ela não demonstrasse reação. Júlia, chamou Gustavo, ajoelhando-se diante dela. Filha, o que aconteceu? Nenhuma resposta. Os olhos de Júlia, antes tão expressivos, haviam retornado ao vazio que Gustavo conhecia bem demais. Senhor Gustavo, sussurrou Gabriel. A Valentina disse coisas muito feias sobre a minha mãe. Disse que ela só conseguiu emprego porque... O menino não conseguiu completar, mas não era necessário. Gustavo podia imaginar o tipo de insinuação maldosa que uma criança repetiria após ouvir dos adultos. E o que aconteceu depois? A Júlia gritou com ela. Disse que minha mãe trabalha mais que a mãe dela. Daí a Valentina falou que você ia perder a empresa por causa da gente, que ouviu os pais dela falando. Gabriel engoliu em seco. Depois disso, a Júlia não falou. Mais nada, nem comigo. Gustavo sentiu uma mistura de raiva e desespero. O mutismo de Júlia havia retornado, e pior, era sua culpa. A pressão de Ernesto, os rumores na empresa, tudo havia chegado até a escola, atingindo as crianças em sua inocência. Vamos para casa, filha, disse suavemente, pegando Júlia no colo como não fazia há anos. Ela não resistiu, mas também não respondeu. Era como carregar uma boneca vazia. O Gabriel pode vir com a gente? Perguntou Gustavo à coordenadora. A mãe dele já foi contatada. Deve chegar em breve. Como em confirmação, Regina apareceu na porta, ofegante. Havia saído do trabalho, às pressas após a ligação da escola. O que aconteceu? Gabriel está bem? Ao ver a expressão de Gustavo e o estado catatônico de Júlia,
Regina compreendeu imediatamente a gravidade da situação. Oh, não. Ela voltou ao silêncio? Gustavo apenas assentiu, incapaz de encontrar palavras. Toda a esperança, toda a alegria construída nos últimos meses parecia desmoronar ao seu redor. Tudo isso é minha culpa, murmurou, quase para si mesmo. Eu devia ter previsto que chegaríamos a este ponto. Não, não é sua culpa, respondeu Regina firmemente. É culpa de pessoas como Ernesto Albuquerque e a mãe da Valentina que não conseguem aceitar que mundos diferentes possam se encontrar. Gabriel se aproximou timidamente. Júlia vai ficar bem de novo, não vai? Os adultos trocaram olhares preocupados. Regina se ajoelhou diante do filho. Vamos todos ajudá-la, como ela te ajudou, lembra? Na saída da escola, Regina tocou o braço de Gustavo. O que vamos fazer agora? A pergunta continha muito mais do que as palavras expressavam. Era sobre Júlia, sobre as crianças, sobre o futuro deles e talvez sobre um nós que ainda não haviam definido claramente. Não sei, admitiu Gustavo, carregando Júlia adormecida. Mas sei que não vou desistir. Nem dela, nem de você, nem de Gabriel. O sol se punha sobre São Paulo, lançando sombras longas sobre o estacionamento da escola. De alguma forma, aquele crepúsculo parecia simbolizar o momento que viviam, entre a luz e a escuridão, com a incerteza do que viria a seguir. O silêncio de Júlia se estendeu pela noite e pelo dia seguinte. Nem mesmo as tentativas de Gabriel conseguiram extrair uma palavra da menina. Era como se ela tivesse voltado ao estado de 3 anos atrás, após a perda da mãe. Olhos distantes, expressão vazia, movimento apenas quando necessário. Gustavo cancelou todos os compromissos, permanecendo ao lado da filha. A doutora Helena, chamada com urgência, examinou Júlia e conversou longamente com Gustavo em seu escritório. É uma recaída grave, explicou a psicóloga, preocupação evidente em sua voz. O progresso que vimos nos últimos meses foi extraordinário, mas também frágil. O cérebro infantil, especialmente após traumas, cria mecanismos de proteção. Diante de uma nova ameaça emocional, Júlia voltou ao estado que considera seguro, o silêncio. E quanto tempo até ela falar novamente? Perguntou Gustavo, tentando controlar o tremor na voz. A doutora Helena hesitou. Não posso precisar. Pode ser dias, semanas ou anos como antes, completou Gustavo, sentindo um peso esmagador sobre os ombros. O que posso dizer com certeza é que a presença de Gabriel continua sendo importante. O vínculo entre eles não desapareceu. Notei como ela ainda responde à presença dele, mesmo sem palavras. Enquanto isso, na Mendes Incorporações, a ausência repentina do CEO alimentava ainda mais os rumores. Ernesto Albuquerque convocou uma reunião extraordinária do conselho para discutir a liderança da empresa em tempos de crise. O ultimato de sexta-feira parecia ter sido antecipado. Regina, ciente da situação através de Paulo Siqueira, tomou uma decisão drástica. Sem consultar Gustavo, dirigiu-se ao Departamento de Recursos Humanos e entregou sua carta de demissão. Não posso aceitar isso, protestou Roberto, genuinamente surpreso. Seu desempenho tem sido exemplar, Regina. Agradeço, Roberto, mas é a melhor solução para todos. Ela mantinha a compostura, embora seu coração estivesse despedaçado. Só peço que efetive imediatamente, sem necessidade de cumprir aviso prévio. A notícia da demissão de Regina chegou a Gustavo através de Paulo, que ligou imediatamente após ser informado. Ela fez o quê? Gustavo não podia acreditar. Por que não falou comigo antes? Aparentemente, para evitar exatamente essa reação, respondeu Paulo. Gustavo, a situação aqui está crítica. Ernesto convocou o conselho para amanhã. Estão falando em afastamento temporário. Gustavo desligou o telefone e tentou contatar Regina, mas ela não atendia. Finalmente, após várias tentativas, recebeu uma mensagem. Por favor, respeite minha decisão. É melhor assim. Gabriel e eu ficaremos bem. Desejo o mesmo para você e Júlia. A mensagem fria e formal era tão diferente da Regina que conhecia que Gustavo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago.
Tudo estava desmoronando rapidamente. Naquela noite, sentado ao lado da cama de Júlia, observando o sono inquieto da filha, Gustavo chegou a uma conclusão. Não permitiria que o medo, o preconceito e as aparências destruíssem tudo que importava. Era hora de agir. Na manhã seguinte, enquanto o Conselho da Mendes Incorporações se reunia para decidir seu destino, Gustavo fez algo inédito em sua carreira. Convocou uma coletiva de imprensa de emergência no saguão da empresa. O burburinho correu rápido pelos corredores. Funcionários saíam de suas salas, curiosos para ver o que aconteceria. Jornalistas, apressadamente convocados, preparavam câmeras e microfones. Ninguém sabia exatamente o que esperar. Às 10 horas em ponto, Gustavo surgiu no saguão. Para surpresa de todos, não vestia seu habitual terno impecável, mas jeans e uma camisa azul simples, as mesmas roupas que usara para ajudar Regina na mudança. "Bom dia a todos", começou ele, sua voz firme ecoando pelo ambiente. "Agradeço por terem vindo com tão pouco aviso. Tenho um anúncio importante a fazer." Os flashes das câmeras disparavam incessantemente enquanto Gustavo se posicionava no pequeno palco improvisado. Há 15 anos, fundei a Mendes Incorporações com uma visão: construir não apenas edifícios, mas comunidades. Estruturas que unissem pessoas, que criassem espaços de convivência e crescimento. Ao longo desses anos, erguemos mais de 50 empreendimentos em todo o Brasil. Geramos milhares de empregos. Transformamos skylines. Ele fez uma pausa, observando os rostos atentos. "Mas hoje não estou aqui para falar de conquistas corporativas. Estou aqui para falar de algo muito mais importante: humanidade. A mesma humanidade que deveria estar no centro de qualquer empresa, mas que muitas vezes esquecemos em nome de aparências, tradições e preconceitos." No segundo andar, os membros do conselho, alertados sobre a coletiva inesperada, interromperam sua reunião. Ernesto Albuquerque, lívido de raiva, observava da sacada interna junto com os outros conselheiros. Recentemente, minha filha Júlia, que perdeu a mãe há 3 anos, encontrou um amigo muito especial, um menino chamado Gabriel. Esse encontro resultou em um milagre. Após 3 anos de completo silêncio devido ao trauma, Júlia voltou a falar. A mãe desse menino, Regina Santos, é uma mulher extraordinária, estudante de enfermagem, trabalhando em 3 empregos para sustentar o filho sozinha, após perder o marido em um acidente. Gustavo fez outra pausa, seus olhos encontrando brevemente os de Ernesto na sacada. Regina foi contratada por esta empresa por seu mérito e competência excepcionais. Seu filho recebeu bolsa de estudos integral pelo mesmo motivo. No entanto, nos últimos dias ambos se tornaram alvo de rumores maldosos, insinuações e discriminação. Por quê? Porque algumas pessoas não conseguem aceitar que alguém de origem humilde possa conquistar espaço em ambientes tradicionalmente reservados às elites. Murmúrios percorreram o saguão. Alguns funcionários trocavam olhares de apoio, outros pareciam desconfortáveis. Ontem minha filha retornou ao silêncio após ouvir insultos sobre Regina e Gabriel na escola. Hoje Regina entregou sua carta de demissão para proteger a todos nós. E neste momento, o conselho da empresa está reunido para decidir se devo ser afastado da posição que criei. Gaspes audíveis ecoaram pelo saguão. Os jornalistas rabiscavam furiosamente em seus blocos de notas, enquanto as câmeras continuavam registrando cada palavra. Poderiam me perguntar: por que expor algo tão pessoal publicamente? A resposta é simples: porque o silêncio protege apenas os que se beneficiam do status quo. Porque histórias como a de Regina e Gabriel precisam ser contadas. Porque talvez assim outras Reginas e outros Gabriéis não tenham que enfrentar os mesmos obstáculos. Neste momento, para surpresa de todos, a porta principal do saguão se abriu. Regina entrou hesitante, com Gabriel ao seu lado. O menino correu imediatamente para Gustavo, abraçando suas pernas, enquanto Regina permaneceu afastada, observando com olhos marejados. Esta mulher, continuou Gustavo, colocando a mão no ombro de Gabriel,
Ensinou-me mais sobre dignidade, trabalho, duro e integridade em poucos meses do que aprendi em anos de MBA e reuniões de negócios. Seu filho trouxe minha filha de volta para a vida. E como agradecimento, oferecemos a eles preconceito velado e exclusão social. Gustavo então se dirigiu diretamente às câmeras. Se o conselho decidir pelo meu afastamento hoje, aceitarei a decisão. Mas antes gostaria de anunciar uma decisão pessoal. A partir de amanhã, independentemente do que aconteça aqui, a Fundação Carla Mendes, em homenagem à minha falecida esposa, iniciará suas atividades. Seu primeiro projeto será um programa de bolsas de estudo para pais e mães solo na área da saúde, permitindo que concluam sua formação com dignidade, sem precisar trabalhar em múltiplos empregos. Regina cobriu a boca com as mãos, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Além disso, prosseguiu Gustavo, a Fundação estabelecerá um centro de apoio para crianças que sofreram perdas significativas, um espaço seguro onde possam processar o luto através de terapia, arte e, principalmente, da conexão com outras crianças que entendem sua dor. Gabriel apertou a mão de Gustavo, olhando para ele com admiração. Como o castelo de areia que eu e a Júlia construímos, sussurrou. Exatamente como o castelo de vocês, confirmou Gustavo, sorrindo para o menino antes de voltar sua atenção à audiência. Este centro será coordenado por profissionais qualificados, incluindo, se ela aceitar, Regina Santos, assim que concluir sua formação em enfermagem. Um burburinho crescente tomou conta do saguão. Na sacada, os membros do conselho conversavam, agitadamente entre si. Ernesto parecia furioso, gesticulando energicamente enquanto discutia com Marcos Vieira. Finalmente, concluiu Gustavo, gostaria de dizer algo diretamente aos acionistas e membros do conselho da Mendes Incorporações. Se acreditam que demonstrar humanidade e promover inclusão social mancha a imagem da empresa, talvez seja a hora de repensar o que realmente significa ser uma corporação de sucesso no século XXI. Crescimento financeiro sem crescimento humano é, na melhor das hipóteses, vazio, na pior, destrutivo. Quando terminou seu discurso, um silêncio momentâneo dominou o ambiente, rapidamente substituído por uma onda de aplausos. Funcionários, jornalistas e até alguns executivos, que haviam descido para assistir à coletiva, manifestavam apoio abertamente. Regina se aproximou lentamente, ainda visivelmente emocionada. "Por que fez isso?" perguntou baixinho, quando ficaram face a face. "Porque algumas batalhas precisam ser lutadas abertamente", respondeu Gustavo, "e porque estou cansado de fingir que o que aconteceu entre nossas famílias não é extraordinário e digno de ser defendido." Antes que pudessem continuar a conversa, foram interrompidos por Paulo Siqueira, que se aproximou apressadamente. "Gustavo, o conselho quer falar com você, imediatamente." "Vou com você", declarou Regina determinada. "Não é necessário", protestou Gustavo. "Esta batalha é minha." "Não, não é", respondeu ela firmemente. "Você acabou de torná-la nossa." Juntos, subiram até a sala de reuniões, onde o conselho aguardava em silêncio tenso. Ernesto Albuquerque, de pé na cabeceira da mesa, tinha o rosto vermelho de indignação. "Isso foi completamente irresponsável", explodiu assim que Gustavo entrou. "Expor assuntos internos da empresa à imprensa, transformar questões de governança corporativa em melodrama pessoal. As ações já estão reagindo negativamente." "Na verdade", interrompeu Marcos Vieira consultando seu tablet, "as ações subiram 2 pontos desde o início da coletiva. A repercussão nas redes sociais é majoritariamente positiva." Ernesto lançou um olhar fulminante a Marcos antes de voltar-se para Gustavo. "Isso não muda o fato de que você violou protocolos básicos de comunicação corporativa e trouxe essa pessoa para uma reunião confidencial do conselho. Essa pessoa", respondeu Gustavo calmamente, "tem nome Regina Santos e está aqui porque grande parte desta discussão a afeta diretamente." Regina deu um passo à frente, surpreendendo a todos com sua compostura. "Senhores, entendo perfeitamente que minha presença aqui é irregular.
Também compreendo as preocupações do conselho quanto às aparências e potenciais conflitos de interesse. Foi por isso que entreguei minha carta de demissão ontem. Um gesto nobre, mas tardio, comentou Ernesto sarcasticamente. Discordo. Manifestou-se Sofia Monteiro, uma das poucas mulheres no conselho, que até então permanecera em silêncio. O que vimos hoje não foi irresponsabilidade corporativa, mas liderança autêntica. Gustavo expôs publicamente valores que deveriam ser centrais para qualquer empresa moderna: inclusão, diversidade, responsabilidade social. Valores não pagam dividendos, rebateu Ernesto. Pelo contrário, argumentou Sofia, empresas com forte propósito social têm performance superior a longo prazo. Os consumidores e investidores de hoje, especialmente os mais jovens, exigem mais do que lucros, exigem impacto positivo. A discussão se intensificou entre os membros do conselho. Alguns apoiavam Ernesto, defendendo a abordagem tradicional e a preocupação com aparências. Outros alinhavam-se com Sofia, reconhecendo o potencial positivo da nova narrativa criada por Gustavo. Após quase uma hora de debate acalorado, Marcos Vieira, que presidia a reunião, chamou à votação. Precisamos decidir, mantemos Gustavo como CEO ou iniciamos o processo de afastamento? O silêncio que se seguiu era palpável. Um a um, os membros do conselho expressaram seus votos. Quando o último deles manifestou-se, Marcos anunciou o resultado. Por 7 votos a 5, o conselho decide manter Gustavo Mendes como CEO da Mendes Incorporações. Ernesto levantou-se abruptamente, recolhendo seus pertences. Vocês todos vão se arrepender desta decisão. Este não é o fim desta discussão. Quando o velho conselheiro saiu, batendo a porta atrás de si, Regina finalmente permitiu-se respirar aliviada. Gustavo apertou sua mão discretamente sob a mesa, um gesto simples que comunicava muito mais do que palavras poderiam expressar. De volta ao saguão, encontraram Gabriel sentado pacientemente, agora rodeado por alguns funcionários que o entretinham, com histórias e desenhos. O menino correu para a mãe assim que a viu. Mamãe, o Sr. Paulo disse que eu posso visitar o escritório dele qualquer dia. Ele tem um globo terrestre que se ilumina. Regina sorriu, acariciando os cabelos do filho. Que maravilha, filho. Mas acho que já incomodamos o suficiente por hoje. Vocês nunca incomodam, afirmou Gustavo sinceramente. Na verdade, tenho um favor enorme para pedir. Depois de tudo isso, perguntou Regina incrédula, preciso da sua ajuda, de vocês dois com Júlia. Ela está em casa, ainda sem falar, e sei que só vocês podem alcançá-la agora. Gabriel apertou a mão da mãe. Podemos, mãe, por favor, a Júlia precisa da gente. Regina hesitou apenas por um instante. Claro que sim, vamos agora mesmo. No apartamento encontraram Júlia sentada na varanda, olhando fixamente para o horizonte de São Paulo. Ao ver Gabriel, seus olhos se animaram ligeiramente, mas nenhum som escapou de seus lábios. Oi, Júlia, cumprimentou Gabriel, sentando-se ao lado dela. Trouxe uma coisa para você. De sua mochila, ele retirou um pequeno pote. Dentro havia areia, a mesma areia da caixa onde haviam construído seu primeiro castelo. Lembra daquele dia? Foi o dia mais legal da minha vida, sabia? Porque encontrei você. Júlia tocou a areia com a ponta dos dedos, um leve tremor em seus lábios. Seu pai fez uma coisa muito legal hoje, continuou Gabriel. Ele falou para um monte de gente sobre a gente, sobre como a gente é especial. Os adultos observavam da porta, contendo a respiração. Regina segurava o braço de Gustavo, ambos ansiosos por qualquer reação de Júlia. Sabe, prosseguiu Gabriel, antes de conhecer você, eu também não falava muito. Depois que meu pai virou estrela, fiquei muito tempo sem querer conversar. Com ninguém. Esta revelação fez Gustavo olhar surpreso para Regina, que assentiu em confirmação silenciosa. Só voltei a falar quando a professora da creche trouxe um livro sobre estrelas. Aí entendi que meu pai podia me ver lá de cima e quis contar coisas para ele. Gabriel pegou a mão de Júlia. Acho que a sua mãe e meu pai devem ser amigos lá no céu, não acha? Talvez eles tenham nos ajudado a nos encontrar. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Júlia. Lentamente,
como se cada movimento exigisse enorme esforço, ela se virou para Gabriel. Você nunca me contou isso, sussurrou, tão baixo que os adultos mal conseguiram ouvir. Gabriel sorriu apertando a mão dela. Tinha medo que você não acreditasse que eu podia te ajudar se soubesse que eu também fiquei sem falar. Por quanto tempo? Perguntou Júlia, sua voz gradualmente ficando mais firme. Quase 6 meses. Mamãe ficou muito preocupada. Regina confirmou com a cabeça, emocionada ao ver a interação. Verdade, foram dias difíceis. Júlia olhou para o pai, depois para Regina e novamente para Gabriel. A Valentina disse que vocês vão embora, que o papai vai perder o trabalho por causa de vocês. Isso não vai acontecer, garantiu Gustavo aproximando-se. Prometo, filha, ninguém vai separar vocês. Seu pai foi muito corajoso hoje, acrescentou Regina. Ele contou para todo mundo como nossa amizade é importante. Júlia pareceu processar a informação lentamente. Verdade, papai? Verdade. Absoluta, confirmou Gustavo, ajoelhando-se diante da filha. E tem mais. Vamos construir um lugar especial para crianças como você e Gabriel. Um lugar onde todas possam falar sobre como é sentir saudade de alguém que virou estrela. Os olhos de Júlia se iluminaram. Como o desenho que estamos fazendo, a casa para pessoas tristes. Exatamente como o desenho de vocês, confirmou Gustavo, sentindo o coração se expandir ao ver sua filha falando novamente. Gabriel, empolgado com a ideia, começou a explicar animadamente como imaginava esse lugar, com salas coloridas, muitos livros, um jardim enorme para brincar. Júlia gradualmente juntou-se à conversa, acrescentando suas próprias ideias. Regina se aproximou de Gustavo, falando baixinho para não interromper as crianças. Você não precisava fazer tudo isso, arriscar tanto. Precisava sim, respondeu. Ele simplesmente. Algumas coisas valem qualquer risco. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, os 4 permaneceram na varanda, não mais como estranhos de mundos diferentes, mas como algo novo que ainda não tinha nome definido, mas tinha certamente o formato de uma família. 6 meses se passaram desde a histórica coletiva de imprensa, que transformou não apenas a vida de Gustavo, Regina e as crianças, mas também a própria Mendes Incorporações. O que começara como um escândalo corporativo iminente, tornara-se um caso de estudo em liderança humanizada e responsabilidade social. A repercussão da história na mídia fora massiva. Jornais, revistas e programas de televisão disputavam entrevistas com o CEO que desafiou o sistema por amor à filha. Convites para palestras sobre liderança e inclusão chegavam diariamente. Gustavo aceitava poucos, apenas aqueles que realmente contribuíam para a causa que agora abraçava abertamente. Ernesto Albuquerque havia renunciado ao conselho 3 semanas após o incidente, alegando diferenças irreconciliáveis de visão estratégica. Rumores indicavam que ele perdera influência não apenas na Mendes Incorporações, mas em vários círculos empresariais de São Paulo, onde sua visão antiquada agora parecia cada vez mais deslocada. A Fundação Carla Mendes, inicialmente apenas uma promessa feita no calor do momento, tornara-se realidade com surpreendente rapidez. Um antigo casarão no bairro de Higienópolis fora reformado para abrigar o primeiro centro de apoio ao luto infantil do Brasil. As inscrições para o programa de bolsas de estudo para pais e mães solo na área da saúde haviam superado todas as expectativas, com mais de 200 candidaturas para as 20 vagas iniciais. Regina, após reconsiderar sua demissão a pedido do próprio conselho renovado, assumira um cargo criado especialmente para ela. Diretora de Impacto Social, sua experiência de vida e sensibilidade para questões sociais revelaram-se valiosas, não apenas para a fundação, mas para a própria construtora, que agora incorporava critérios de impacto social em todos seus projetos. Em uma ensolarada manhã de sábado, o Centro de Apoio ao Luto Infantil Carla Mendes realizava sua cerimônia oficial de inauguração. O casarão restaurado,
com suas paredes em tons suaves e amplas janelas, estava decorado com balões coloridos e faixas de boas-vindas. No jardim, mesas com lanches e bebidas aguardavam os convidados, enquanto um pequeno palco fora montado para os discursos oficiais. Júlia e Gabriel, agora inseparáveis, corriam pelo gramado recém-plantado, supervisionando os últimos preparativos com a seriedade que só crianças podem demonstrar em tarefas que consideram importantes. "O cartaz está torto, Gabriel", exclamava Júlia, apontando para a faixa na entrada. "Temos que arrumar antes, que as pessoas cheguem." "Calma, ainda temos tempo", respondia o menino sempre mais tranquilo. "Vem, vamos chamar o João para ajudar." João era o filho de Mariana, a primeira beneficiária do programa de bolsas da Fundação. Assim como Júlia e Gabriel, o menino de 8 anos havia perdido um dos pais, no caso a mãe, e se tornara amigo inseparável da dupla nas últimas semanas, durante a fase de testes do centro. Na cozinha do casarão, Regina coordenava a equipe de buffet, garantindo que tudo estivesse de acordo com o planejado. Vestia um elegante conjunto azul marinho, muito diferente das roupas simples que usava quando Gustavo a conhecera, mas mantinha a mesma determinação e praticidade de sempre. "Os sucos precisam ser servidos em jarras de vidro, não em garrafas plásticas", instruía ela gentilmente a uma das atendentes. "E lembre-se, muitas crianças estarão presentes, então precisamos de canudos de papel e copos à altura delas." Gustavo observava tudo da porta, admirando não apenas a competência de Regina, mas a transformação que ocorrera nela. A mulher, que antes hesitava em aceitar qualquer tipo de ajuda, agora liderava um projeto que impactaria centenas de famílias. "Nervosa?", perguntou ele, aproximando-se. Regina sorriu. "Um pouco. Nunca imaginei estar no centro de algo assim." "Ninguém melhor que você para isso", respondeu Gustavo, segurando brevemente sua mão. "Afinal, foi você quem me ensinou que perder alguém não significa perder a si mesmo." Nos últimos meses, o relacionamento entre eles havia evoluído, lentamente, com respeito e cuidado. Ambos carregavam cicatrizes profundas e responsabilidades ainda mais profundas. Decidiram construir algo sólido, sem pressa, priorizando sempre o bem-estar das crianças. Regina frequentemente brincava que eles estavam namorando ao contrário. Primeiro construíram uma vida compartilhada, com rotinas entrelaçadas e responsabilidades conjuntas, para só depois começarem a explorar o aspecto romântico da relação. Às 10 horas, os primeiros convidados começaram a chegar. Eram principalmente famílias beneficiárias do programa, profissionais de saúde, mental, representantes de escolas parceiras e alguns jornalistas selecionados. Gustavo havia sido inflexível quanto à descrição do evento. Não queria transformar um momento tão significativo em espetáculo midiático. Entre os convidados especiais estava a doutora Helena Buarque, a psicóloga que acompanhara Júlia durante seus anos de silêncio. Ela agora integrava o conselho técnico da Fundação e supervisionaria a equipe de terapeutas do centro. "Gustavo, isso é extraordinário", comentou ela, visivelmente emocionada ao observar o espaço. "Quando comecei a atender Júlia, jamais imaginaria que seu sofrimento se transformaria em algo tão poderoso e transformador." "Eu que nunca imaginei", confessou Gustavo. "Sempre pensei que dinheiro e influência poderiam resolver qualquer problema. Foi preciso o silêncio da minha filha para me ensinar o contrário." Enquanto conversavam, Júlia se aproximou correndo, seguida por Gabriel e João. "Papai, está na hora! Todo mundo já chegou!" Gustavo verificou o relógio. Era a hora do discurso. Inaugural. Sentiu um frio na barriga, não pela plateia. Estava acostumado a falar em público, mas pela importância emocional do momento. No pequeno palco montado no jardim, microfones e um púlpito simples aguardavam os oradores. Regina já estava lá verificando os últimos detalhes. As cerca de 100 pessoas presentes encontraram lugares nas cadeiras dispostas em semicírculo. "Bem-vindos ao Centro de Apoio ao Luto Infantil Carla Mendes", começou Gustavo, sua voz ligeiramente trêmula, de emoção. "Este espaço nasce de uma história pessoal, mas pertence a todos que já sentiram o peso da ausência de alguém amado.
Ele contou brevemente a história de Júlia, seu silêncio após a perda da mãe, o encontro milagroso com Gabriel e como aquela amizade improvável havia não apenas devolvido a voz à menina, mas também transformado profundamente a visão de mundo dele próprio. Descobrimos, minha filha e eu, que a cura não vem do isolamento, mas da conexão. Não vem de esconder a dor, mas de compartilhá-la com quem a compreende verdadeiramente. Regina assumiu o microfone em seguida, explicando a estrutura do centro e seus programas. Haveria grupos de apoio separados por faixas etárias, terapias individuais, atividades artísticas e lúdicas, e um programa especial chamado Estrelas Guia, onde crianças que já haviam avançado em seu processo de luto ajudariam as recém-chegadas. E para concluir esta cerimônia, anunciou Regina com um sorriso emocionado, convidamos Júlia Mendes e Gabriel Santos, os verdadeiros fundadores deste centro, para falarem um pouco sobre o projeto Estrelas Guia. As crianças subiram ao palco de mãos dadas, visivelmente nervosas, mas determinadas. Gabriel, sempre mais desenvolto, começou. Quando meu pai virou estrela, achei que nunca mais seria feliz. Fiquei muito tempo sem querer falar com ninguém, porque doía muito aqui dentro, explicou apontando para o peito. Aí conheci a Júlia, que também tinha esse buraco dentro dela. Júlia, que antes tremia ligeiramente, pareceu ganhar coragem com as palavras do amigo. Aproximou-se do microfone. Gabriel me ensinou que a saudade não vai embora, mas pode virar uma coisa bonita quando a gente compartilha. A gente criou o projeto Estrelas Guia, porque queremos ajudar outras crianças a encontrarem amigos que entendam esse buraco aqui dentro, explicou, repetindo o gesto de Gabriel. Aqui no centro, continuou ela com crescente confiança, ninguém precisa fingir que está tudo bem quando não está. Ninguém precisa ficar em silêncio como eu fiquei, porque palavras podem brotar mesmo na terra mais triste, se alguém ajudar a plantar. A simplicidade e profundidade das palavras da menina emocionaram a todos. Muitos adultos enxugavam lágrimas discretamente, enquanto as crianças presentes escutavam atentamente, várias delas assentindo em reconhecimento. Gabriel tomou novamente a palavra. Nosso primeiro grupo de Estrelas Guia já tem 10 crianças. A gente vai ensinar jogos, fazer arte, contar histórias e principalmente escutar muito, porque às vezes só precisamos de alguém que saiba escutar do jeito certo. Quando as crianças terminaram, a plateia explodiu em aplausos. Gustavo e Regina subiram ao palco, abraçando os pequenos com orgulho. A imagem dos 4 juntos, capturada pelos fotógrafos presentes, se tornaria o símbolo oficial da fundação. Um lembrete de como conexões improváveis podem criar algo extraordinariamente poderoso. Após a cerimônia, enquanto os convidados visitavam as instalações e provavam o buffet, Gustavo encontrou um momento para uma conversa privada com Regina no escritório que seria dela no centro. Então, começou ele fechando a porta suavemente, chegamos até aqui. Regina sorriu olhando ao redor para a sala aconchegante, com paredes em tom pastel e uma ampla mesa de madeira clara. É surreal pensar que tudo começou com 2 estranhos em uma caixa de areia. Nada disso existiria sem você, sabia? Comentou Gustavo aproximando-se. Sua força, sua integridade, sua capacidade de acreditar em possibilidades onde outros só veem limitações. E sem você, respondeu ela, isso não passaria de um sonho impossível. Sua coragem de enfrentar um sistema inteiro, de questionar privilégios que beneficiavam você mesmo. Acho que formamos uma boa equipe, concluiu ele tomando as mãos dela nas suas. Acha? Provocou Regina com um sorriso. Tenho certeza, afirmou Gustavo, inclinando-se para beijá-la suavemente. Era um beijo de celebração, de promessa, de futuro. Foram interrompidos por uma batida na porta. Separaram-se rapidamente como adolescentes pegos no flagra e riram da própria reação. Entre, chamou Regina, ajeitando discretamente o cabelo. A porta se abriu, revelando Júlia, Gabriel e João, todos com expressões conspiratórias. Estamos procurando vocês há um tempão,
exclamou Júlia, olhando suspeitosamente para os adultos. Temos uma surpresa, anunciou Gabriel, quase pulando de excitação. Venham ver, completou João, gesticulando para que os seguissem. Os adultos trocaram olhares intrigados e seguiram as crianças até o Jardim dos Fundos, uma área mais reservada do centro. Ali, sob uma grande árvore, encontraram uma maquete surpreendentemente detalhada, feita de papelão, massinha, palitos e diversos materiais reciclados. Tadá! Apresentaram as crianças em uníssono. O que é isso? Perguntou Gustavo, inclinando-se para examinar melhor. É o projeto da nossa próxima fase, explicou Júlia orgulhosamente. Um acampamento de férias para crianças como a gente. Gabriel apontou para as diferentes áreas da maquete. Tem cabanas, lago para nadar, trilha na floresta, fogueira para contar histórias à noite e uma casa na árvore especial para quando alguém precisar ficar sozinho um pouquinho. João, geralmente mais quieto, acrescentou. A gente pensou que no acampamento as crianças poderiam ficar mais dias juntas, não só algumas horas, a ajudar mais. Regina ajoelhou-se para observar melhor os detalhes da maquete. Vocês fizeram isso sozinhos? É incrível. A dona Célia ajudou um pouco, admitiu Júlia, mas as ideias são todas nossas. Gustavo sentiu o peito inflar de orgulho e emoção. Aquelas crianças que haviam sofrido perdas tão significativas em tenra idade, agora canalizavam sua dor para criar espaços de cura para outros. Não apenas sobreviviam ao trauma, mas o transformavam em algo belo e útil. Sabe, comentou, ele trocando um olhar cúmplice com Regina. Acho que a Mendes Incorporações tem um terreno perfeito para isso, na região de Juquitiba. São quase 50 hectares de mata preservada, com um lago natural. Os olhos das crianças se arregalaram com a possibilidade de seu sonho se tornar realidade. Mas, continuou Gustavo com seriedade teatral, um projeto dessa magnitude precisaria de uma equipe especializada. Teria que contratar os melhores arquitetos infantis de São Paulo. A gente pode ser essa equipe, exclamou Gabriel imediatamente. A gente já tem o projeto básico. E podíamos visitar o terreno para fazer adaptações, sugeriu Júlia, entrando na brincadeira do pai. Seria um trabalho muito importante, ponderou Regina, mantendo o tom sério. Teriam que comparecer a reuniões, apresentar relatórios. A gente consegue, garantiu João, surpreendendo a todos com seu entusiasmo. Podemos fazer desenhos, maquetes melhores, tudo o que for preciso. Os adultos não conseguiram manter a seriedade diante do entusiasmo contagiante das crianças. Logo todos riam e discutiam animadamente as possibilidades do novo projeto. Naquela noite, após um dia intenso de celebrações e emoções, Gustavo, Regina e as crianças retornaram ao apartamento para um jantar tranquilo. Dona Célia havia preparado a especialidade da casa, nhoque de batata com molho de tomate caseiro, e todos comiam com apetite renovado. Então, comentou Dona Célia enquanto servia a sobremesa, parece que vocês 4 estão se tornando uma família de verdade. As crianças trocaram olhares cúmplices, enquanto os adultos tentavam disfarçar o embaraço. Dona Célia, protestou Gustavo, embora sem real indignação. O que foi? Respondeu a governanta com falsa inocência. Só estou constatando o óbvio. Além disso, já passou da hora, se querem minha opinião. Após o jantar, enquanto as crianças assistiam a um filme na sala, Gustavo e Regina conversavam na varanda, contemplando a cidade iluminada. Dona Célia não tem filtro nenhum, comentou Regina, ainda risonha com o comentário da governanta. Mas não deixa de ter razão, respondeu Gustavo, tomando coragem para o que estava prestes a dizer. Regina, sei que prometemos ir devagar, respeitar os tempos de cada um. Mas, ela incentivou percebendo sua hesitação, mas acho que já construímos algo sólido aqui, algo que transcende rótulos convencionais. Regina assentiu, compreendendo a direção da conversa. As crianças certamente pensam assim. Você viu o desenho que fizeram? Nossa família das estrelas, eles chamam. E você? Perguntou Gustavo diretamente. O que pensa? Regina respirou fundo, olhando para a sala onde as crianças riam do filme. Penso
que a vida raramente segue os caminhos que planejamos. Quando Joaquim se foi, achei que minha história de amor havia terminado para sempre, que seria apenas Gabriel e eu contra o mundo. Ela voltou a encarar Gustavo. Então conheci você e Júlia, e percebi que histórias de amor não precisam seguir um roteiro predefinido. Podem começar com dois estranhos em um parque, com crianças construindo castelos de areia, com dores compartilhadas que viram cura. Gustavo sentiu seu coração acelerar. Isso significa que sim, Gustavo Mendes, estamos construindo uma família. Diferente, não convencional, mas definitivamente uma família. Ele sorriu aliviado e feliz. Sabe, tecnicamente ainda nem te pedi em namoro oficialmente. Regina riu. E eu tecnicamente nem aceitei seu primeiro emprego. Parece que fazemos tudo fora de ordem. Uma tradição nossa, brincou Gustavo abraçando-a. Na Assis sala, as crianças observavam discretamente a cena pela porta entreaberta, trocando sorrisos cúmplices. Finalmente, sussurrou Júlia. Achei que iam levar 1000 anos. Adultos são complicados, comentou Gabriel sabiamente. Precisam de muito mais tempo que a gente para entender coisas óbvias. Como que a gente já é uma família? Perguntou João, que passaria a noite para um pijama party. Exatamente, confirmou Júlia. Agora só falta eles perceberem que precisamos de um cachorro para completar. Os três riram baixinho, voltando para o sofá antes que fossem descobertos. Na varanda, sob o céu estrelado de São Paulo, Gustavo e Regina selavam seu compromisso com um beijo profundo e demorado. Não precisavam de palavras grandiosas ou gestos extraordinários. Sua história já era, em si, extraordinária o suficiente. Acima deles, entre milhares de estrelas, talvez Carla e Joaquim observassem com aprovação. Talvez tivessem sido eles, como Gabriel sugeriu certa vez, que orquestraram aquele encontro improvável no parque. Ou talvez fosse simplesmente o destino, tecendo seus fios misteriosos, transformando perdas devastadoras em novas possibilidades de amor. O que importava era o presente, aquele apartamento iluminado onde duas famílias quebradas haviam encontrado, uma na outra, os pedaços que faltavam para se reconstruírem. E o futuro, um centro de apoio ao luto infantil, um acampamento de férias e incontáveis outras ideias que surgiriam daquela união improvável entre um executivo que aprendera o verdadeiro